Fala, meus inomináveis, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo bem, obrigado por perguntar. Estou aqui hoje com o Glauco, Olá, tudo bem? olha aí, Eric, Aê, certo? e pela primeira vez nessa mesa aqui sobre os filmes do Oscar e falando um pouco aqui, nosso querido e inominável Fábio Pérez, o Então homem. aí, galera, tamo junto. Vamos que vamos. É isso aí, nesse clima maravilhoso, hoje a gente vai falar sobre mais um dos indicados aí ao Oscar, que a gente já fez mais dois, fez dois anteriormente agora, que foi o Mank, e o outro foi o Judas contra o Black Messiah, né? Que dois filmes aí que estão concorrendo e que, putz, filmaços, né? E se você não ouviu ou ouviu esses programas, é só entrar aí no nosso canal, já aproveita, se inscreve, curte também Tá esse nos vídeo aqui. cards, vai estar no cards Isso, aqui, estagiário, tudo coloca aí nos cards direitinho. aí pra galera sacar e vamos nessa. Ah, a gente já tá chique, já tem estagiário e tudo, meu irmão. Já demitimos 3 editores nesse Ó, programa. O negócio tá bom demais. Olha, então... então, vamos antes falar. de tudo, não esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho. Com certeza. Então, como eu ia falando, a gente vai falar sobre o Sound of Metal, que foi muito toscamente, por sinal, traduzido como o Som do Silêncio. Falo toscamente porque, na minha opinião, já é quase um spoiler, né? Mas tudo bem. É, a gente vai falar sobre esse filme aí, como eu falei, tá com seis indicações ao Oscar. É um dos que tá com mais indicações, né, cara? Ele tá correndo com melhor filme, melhor ator, melhor roteiro, melhor ator coadjuvante, melhor som e edição. E putz, grila, se tem alguma categoria aí que eu acho que tem uma chance real de ganhar, é o som, né? Então, putz, eu vou puxar a sinopse aqui e eu quero que os meus queridos aqui Som da design, mesa sim. falem sobre esta maravilha aí de filme, né? A sinopse é aquela que você vê ali atrás do VHS antes de locar, é a seguinte: a vida de um jovem baterista muda totalmente quando ele percebe que está perdendo a audição. As suas grandes paixões estão em jogo, a música e sua namorada, integrante da mesma banda de heavy metal que ele faz parte. Heavy metal a gente pode Heavy metal. colocar coelhinhos voadores aqui, bem grande, né? Entre É, comilhas, é só um conjunto musical de rock pesado, não é mesmo? Experimental. só que não, Só só que que não. não. Pois é. É aquela coisa, né? Isso daí, na verdade, é um paninho de fundo só, né? Pra tanta coisa aí que nos mostra, né? Acho que a gente pode começar comentando sobre da história em si, né? Vocês sabiam alguma coisa do roteiro, alguma parada assim, com relação a esse filme antes de assisti-lo? Porque eu confesso que eu assisti ele da minha forma preferida de assistir filmes hoje em dia, que é não sabendo absolutamente nada. Eu fui realmente enganado pelo pôster. Quando eu vi aquele pôster ali do Sound of Metal, a primeira coisa que me Eu remeteu também. foi o filme do Whiplash, ou então uma Eu mistura de também. filme, pôster do Whiplash com o pôster daquele documentário metal, sabe? Então foi as duas coisas que me lembraram e que nenhum E, dos dois tem absolutamente nada a ver e com eu o vou que... jogar, eu vou jogar uma polêmica aí, Tiagão. Ah, Eu então já acho que dropa. esse filme. Não, deixa o Glauco, o Fábio começar, mas eu só vou jogar uma polêmica. Eu acho esse filme muito melhor que o Whiplash, inclusive a preparação do Riz Ahmed. Cara, Como isso é baterista, incrível, sim. preparo É físico, ele verdade. dá de 100 a 0 naquele ator do Whiplash. O que as aulas de bateria dele realmente refletiram, não foi só Ah, de bateria. total, total. E o irônico é que o ator que fez o Whiplash lá, ele tocava bateria. E o coisa tá muito mais convincente que ele, né? Muito, muito. Como é? Manda aí, Desculpa o nome Glaucão. dele? Riz Ahmed, né? Riz Fala um pouquinho, Ahmed. Glauquinho. He's a mad. Então, o Sound of Metal ou Som do Silêncio, acho que eu prefiro mais Som do Silêncio, viu, cara? Você acha? Eu prefiro, acho que é assim, que condiz muito com a ideia do filme, né? No inicial, assim, né? Que também o silêncio é uma coisa muito confusa de entender também, né? Sim. Isso eu vendo uma questão mais zen, né? Zen budista, assim, né? Porque eu realmente, se você for estudar o que é o silêncio em si e o vazio, né? São coisas muito difíceis de entender, né? No conceito, no pensamento Ocidental. ocidental, né? É, Sim. Então, judaico cristão. de, Eu tenho. de...
Desculpa, eu tenho assim uma opinião bem contundente, assim, bem forte em relação ao silêncio, né? Na verdade, o silêncio é uma grande utopia, porque ele, de fato, ele não existe, né? Ele é impossível de existir. Mas, enfim, eu não quero desviar para esse caminho, né? É físico, filosófico e biológico também, né? Porque a questão do silêncio envolve tudo isso. Mas segue aí. Eu digo isso porque tem uma peça muito clássica do John Cage que acho que ele ficou muito impressionado, né, com essa ideia do vazio, né? Que É a que é a minutagem dela, 4, que é o 433. 4:33. Que na verdade assim, né, é uma peça onde o pianista ele coloca um relógio e divide, né, esse tempo no meio e ele vai fazendo uma performance nisso. E qual que é a intenção da composição do John Cage? Não é ali, ele está ali, mas que o público está vendo e ouvir que o público em volta está vendo. Né? Então, isso é uma influência muito grande, né, que teve, né, na música contemporânea sobre o silêncio, né? A ideia de você interpretar o silêncio. E o Sound of Metal, ele trabalha um pouco bem isso, né? Mas só que numa forma muito dramática, né? É, Dramática, sim. É um personagem muito... do filme, né? De certa forma. Sim, Você até sim, perguntou alguma coisa sobre isso no grupo, não foi? Sobre sim. o coisa. E ele é quase um narrador. Eu até coloquei isso também, porque a narrativa do filme corre junto dessa forma, né? A gente já viu isso tantas outras vezes. Agora, sabe uma coisa curiosa, Glauco? Você defendeu tão bem o Som do Silêncio que eu pensei, poxa, por que eu gosto mais do som do metal, né? Eu acho que o som do metal, Sound of Metal, ele dá uma pista falsa em relação ao metal que ele tá falando ali, né? Mas tem a ver. Exatamente. Mas ele Ó, tem a ver. só aproveitando, gente, Ele quem tem a estiver ver. assistindo, esse podcast, talvez diferente dos outros, vai ter spoiler, tá? Eu já vou falar porque eu acho bom, não tem como falar do filme sem spoiler. Então, Boa. até aqui não teve. É que não tem como. Mas manda aí, eu concordo plenamente, mas continua aí, Glauco. Tipo, até desde uma representação literal, como é ele tocando, brincando de batucar ali naquele coisa com a criança surda ali, né? E, sei lá, ao metalizado do som que ele passa a ouvir depois. Exato. Enfim, por aí vai, Eu, né? eu vi um monte de. Sem queimar largado agora, mas já queimando, eu vi um monte de gente comentando, um monte de resenha, algum crítico, que não entenderam porque do Sound of Metal, of Metal, né? Que é Sério? tipo. Aí eu falei, caramba, mano, está tão evidente, aquela cena é tão forte do final, que tem os sinos tocando, e você ali explicito fala, mano, o que ele tá ouvindo é uma frequência extremamente alta, que tá extremamente agudo e metalizado por causa do, né, do amplificador e do receptor, e que Sim, ele não tem os canais, né, que não passa pelo canal auditivo, vai direto para o cérebro, e isso exato. tá perturbando. Esse é o The Sound of Metal, não é que ele tinha uma banda de metal, e todo mundo foi ver o filme por causa disso. Eu achei Cara, isso pois é, genial. Eric. Sabe o que é engraçado? Eu acho que isso é uma licença que um filme que a sua casa é uma plataforma de streaming e não cinema pode fazer. Porque, pra mim, sei lá, eu ia no cinema, assim, tinha internet, essas coisas, mas não era tão como hoje em dia. E eu nem, enfim, não é tão longe atrás, mas Sim. eu vi o cartaz do filme e eu ia muito pelo cartaz às vezes, tá ligado? Eu assisti Matrix na cagada, assim, inclusive. Eu vi o cartaz, achei legal e entrei. Então, tipo assim, é um filme que ia se vender É muito verdade. mal se ele tivesse no cinema, né? Porque ia pegar muito, sei lá, uma galera que tava achando Ah, que ia assistir a história de, tipo, um rockstar metaleiro, sei lá, sacou? E o filme é outro. Então, isso é uma licença que se pode fazer num filme de streaming. Porque já que o pôster serve pra vender o filme, se ele tivesse numa plataforma física, não ia dar certo. Essa é uma visão minha, né? Não sei se. sim. Eu, no meu caso, não me chamou muita atenção, né? Porque eu Não. assim, metal, né? Já. Não, vou pular, vou pôr Um fora. baterista Assim. com o nome do filme O Som do Metal, que o cara vai achar que é Aí banda de já, metal. sei lá, né?
Mas assim, eu queimei minha língua, eu assisti tudo. Putz, eu adorei o filme, assim. Nossa. E também, né? Ele remeteu muito gatilhos, muitas reflexões, né? Aflições. Cara, e é um filme mesmo que ele provoca você pensar no conceito do que é ser a aceitação, né? Aceitar essa condição, né? E também a frustração, né? Que nem tudo você pode conseguir, né? Uhum. Mas assim, como você adaptar a sua vida perante esses momentos, né? Esses momentos assim. E é claro que aqui, que todo mundo aqui meio que ficou com, assim, sabe, com gatilhos mesmo, e Exato. refletiu muitas coisas. Puta, se acontecesse uma coisa parecida, né? Como que seria, né? Total. E nós quatro aqui somos músicos, né? Então, tipo, esse é o terror de todos os músicos, assim, cara. Na É o... verdade, assim, para mim, disparou todos os gatilhos possíveis, né? É verdade. Porque eu sou músico, eu vivo de música, eu dou aula de música, eu trabalho com composição para cinema e audiovisual. Trabalho com som, trabalho com edição de som também para filme, além de música, né? E eu passei por isso em 2012, né? Eu fiquei de julho a outubro com o ouvido direito surdo. Nossa. E foi simplesmente, exatamente do jeito do filme, assim. Caramba. Foi de repente, só que no meu caso, eu acordei surdo, tipo, eu acordei com o ouvido direito tapado e, e engraçado, ao contrário do filme, que o filme ele ouve uma coisa grave, não. Uhum. É. No meu caso não, foi ao contrário. Caramba. Eu ouvia só frequências super agudas e bem distorcida. Muito. Só que assim, muito próximo de quando ele tá com o aparelho. Eu Só lembrei na hora que, quando você só que falou. não. Só que não dava para entender, entendeu? Não tinha um mínimo de clareza. E daí, o que acontece? Eu acordei por causa do interfone, fui atender o interfone, achei estranho e tal. Daí fui no banheiro e tal, voltei a dormir. Eu falei, pensei, acho que daqui a pouco passa isso, né? Daí depois eu acordei, continuava. Falei, pô, que estranho e tal. Daí no dia seguinte não sumia. Daí no dia seguinte, ou 2 dias depois, eu fui no otorrino e começamos a fazer os exames e tudo mais. Você fez aquele lá da audiometria, que dá uma aflição, né? Cara, eu fiz uns 500 de audiometria. Você sabe que teve uma hora que eu fiz um teste desse de audiometria, cara, que eu sempre tive medo de ficar, porque eu toco bateria, então eu achava que ia ficar, né, tava ruim dos ouvidos, mas é só eu que sou distraído mesmo, que o meu ouvido deu 100%, mas eu lembro chega uma hora que ele vai jogando umas frequências bem mínimas, assim, né, na audiometria, assim, pra você ouvir. E teve uma hora que eu comecei a ficar confuso se eu tinha entendido qual era o tempo do barulho ou se eu tava ouvindo mesmo, tá ligado? Porque Você eu pegou notei, um eu achei um padrão, né? padrão. Aí eu fiquei maluco com isso, tá ligado? E aí, tipo, será que se eu responder eu vou estar me enganando, né? Eu vou estar sabotando o bagulho? Pois é. Você ficou É. quantos meses Não, assim, Fábio? eu fiquei de julho, dia 25 de julho, eu não esqueço nem a data, porque eu lembro certinho, dia 25 de julho eu acordei, dia 25 de julho de 2012. Acordei surdo do ouvido direito e fui melhorar em setembro, comecei a ter melhoras, em setembro só. E até outubro, final de outubro mais ou menos, meados, final de outubro, foi tendo melhoras com pequena recaída. Uhum. Melhoras, pequena Cara, melhora, eu até que imagino que, como você melhorou falou, né? Você é, deve ter tido realmente a mesma sensação dele, porque é o lance do desespero, né, que te bate, né? Você fala, fudeu, né? É o não, meu trampo, né? e começou assim, tipo, quando você chega no terceiro, quarto dia e não melhora Não, você preula acha que nenhuma, fudeu pra sempre. Você acha mas, que nem cara, o doutor da puta que pariu que vai resolver aqui, né? O negócio. eu comecei foi um período bem difícil assim da minha vida, assim. Foi um dos períodos Imagina. mais difíceis. Putz, imagina. Sim. Porque
essa frequência que eu ouvia, o que eu ouvia os sons, só que bem agudo e distorcido. Isso me atrapalhava, entendeu? Porque atrapalhava o entendimento desse ouvido, entendeu? Do outro ouvido. Então o que eu tive que começar a fazer? Eu peguei o protetor auricular, aquela espuminha laranja que vende em farmácia, e comecei a usar, porque era preferível eu não ouvir nada desse ouvido Do que ouvir alguma coisa. do que Uma frequência, ouvir né? com os dois e o outro só atrapalhando, né? É Exato. engraçado que isso que você está falando, Fábio, é engraçado, né? Mas é curioso porque é o que acontece no final do filme, né? Porque Ele ele prefere. desiste de usar o aparelho porque aquilo lá tá deixando ele louco com né, com aquelas frequências que ele está ouvindo, todas metálicas e agudas, e ele prefere. E é aí que é o bonito do filme, que é esse lado filosófico que o Glauco falou do nome, do Som do Silêncio, porque ele prefere o silêncio para descobrir as novas possibilidades e incertezas que ele vai ter da vida ali diante, né? Uhum. Já que você tocou no assunto do final, porque ali é muito poético, né? Porque ali ele encontra o que o Joey, que é o personagem do Paul Rassi, tinha perguntado para ele Jogou a lá. bola, né? Exato. Ele tinha perguntado, nesses momentos aqui, você escreveu, você não teve nenhum momento de inquietude que você fica quieto, só contemplando? E ele encontra no final do filme, nesse momento, quando ele tira Ele encontra. Cara, e é por isso Ele que lembra, ele percebe isso. É por isso que eu vou jogar uma teoria Realmente. aqui, que foi uma coisa que eu pensei, assim, fui pensando depois que eu vi o filme e tal, e ouvindo vocês falando só faz um pouco mais de sentido na minha cabeça maluca, né? Mas sabe o que parece também, assim, se pegar a estrutura, toda essa história, é a história de um cara viciado. No caso, ele era viciado em ouvir, e ele perdeu a audição, e ele tem toda aquela coisa. Eu falo isso, parece loucura, né? O jeito que eu tô falando, eu Não, sei. Mas o que eu quero Não é, falar é cara. que todos não os é. passos que ele sofre tem uma relação com uma abstinência de drogas e essas coisas. Inclusive, Total. as pistas que eu peguei disso é o fato dele ter sido um ex-usuário, né? Como ele fala, 4 anos limpo, etc. Mas em vários momentos, em alguns momentos pontuais do filme, nesse mesmo diálogo que ele fala sobre essa paz que o Fábio puxou aqui, eu me lembrei nesse mesmo diálogo é o momento em que o cara fala pra ele, você está parecendo um viciado. E foi aí que eu comecei porque é o momento que o Joe, o cara pede dinheiro pro Joe, né? E eu falei, caramba, então, tipo, o filme pode ser um pouco sobre isso assim também, tá ligado? Você sabe que mais Porque uma tem uns curiosidade momentos, ó, abstinência, que é quando ele fica pé da vida, quando ele começa a quebrar as coisas sim, ali, tá ligado? E o final é a aceitação. E tem a recaída, que é quando ele compra aquele negócio, faz a cirurgia, sacou? E depois ele entende que não precisa mais daquela droga, entendeu? mas isso você percebe no filme e você vê claramente o que você está falando e você entende o porquê. E sabe o que é engraçado? Mais uma curiosidade. Eu estava dando uma pesquisada, o ator que faz o Joey, o Paul Rassi lá, é um cara que os pais eram surdos. Aliás, ele está concorrendo ao Oscar de Ator ator coadjuvante. coadjuvante. Sim. E ele era filho de pais surdos e ex-viciado. Então, assim, eu estava lendo uma crítica do New York Times, estava falando que ele surpreendeu que ele emocionou demais quando ele fez, né? Ele interpretou o papel, porque transpareceu e ele expôs coisas que pareciam muito verossímeis, Ele assim, dá um sabe? peso muito bom, né? Ah, Cada o ator é palavra muito dele. bom. Sim, acho que uma cena que é muito característica é essa mesmo, né? Quando o Ruben vai falar com ele, né? E tem esse conflito, né? Assim, de ele pedir dinheiro, às vezes meio que mal interpretado, né? Sim. Que a ideia dele não era isso, né? Pagar o restante para o cara do ônibus, tudo, né? Mas é aquela coisa, né? O cara falou, pô, você é viciado, né? Que é um ponto assim que é um ponto assim que, ao meu ver, vocês falando, comentando aqui, eu achei assim meio desnecessário puxar o Passado. antecedente do cara, falar que ele era viciado, mas ele não era mais isso, né? Então, você olhando essas opiniões, né, realmente, né, ele estava meio que direcionando
a dependência dele com o Sim, som, com exato, o áudio, completamente. aquele ato de vida, né? De ato de vida que, se não tiver isso, Eu acho que a vai, dependência né? também que ele fala do vício é A dúbio. Eu acho que dependência. tem nessa sensação, essa dependência dele. Não, eu ia falar o seguinte, que é, eu tenho uma visão do filme também que eu achei que o filme não é, ele é também, ele aborda também um lance do ensinamento sobre aceitação e adaptação à deficiência física A auditiva, né? desconstrução desse termo, inclusive, né, Sim, tem Eric? muito, mas assim, é exato, exato. É esse diálogo que o Joey, que o Glauco falou, que ele fala que ele não pode ficar lá mais, porque ele não pode inspirar isso nas crianças de ver a surdez como uma deficiência, como algo a ser Como um problema. consertado, é Sim. muito claro nisso, é muito nítido. Tem isso também no filme. Mas para mim, assim, o que mais o que o filme é aquele negócio da pegadinha que a gente está falando, a pegadinha do nome. O cara fez um filme de pegadinhas. Assim, você não assistir assim imerso, você vai passar batida algumas coisas. Não que seja um negócio muito complexo, não é nada complexo. É de sensação, de ser emotivo mesmo, de emoção, né? De percepção. Mas para mim tem muito mais sobre ele não além desse negócio da aceitação, adaptação da deficiência física, uma busca da felicidade, mas é uma compreensão, eu acho também, da surdez nessa trajetória de uma busca de uma cura emocional, de um autoconhecimento, de um amor próprio, porque ele vai descobrindo isso no filme. E isso, para mim, é a questão principal, não é a questão da surdez, dele adaptar a surdez, dele aceitar a surdez. Acho que isso está concomitante, isso só demonstra, porque aí entra que o Thiago falou muito bem desse negócio do vício e do Glauco também, né? Que a primeira parte, se você pensar o filme, ele é dividido em 3 atos, né? Então, assim, se você pensar o primeiro e o segundo ato, é quando ele descobre a doença, enfim, e aí ele percebe também esses contrastes, né? Que é a percepção dos contrastes sonoros, né? Que isso transparece vira uma linguagem, vira uma narrativa, e isso faz com que o ouvinte também sinta isso, que o telespectador, quem está assistindo, entre nisso e vai entender alguma cena só pela legenda, alguma coisa do tipo, Sim. né? E esse primeiro, o segundo ato, ele tentando buscar, quando ele faz depois a operação, buscar um sentido para a vida dele, né? Porque ele ainda não ele está adaptado, ele aprendeu a língua dos sinais, mas ele acha que aquilo ainda pode ser mudado, né? Então ele vai buscar um sentido para a vida dele, né? E o terceiro, que é o terceiro ato, é quando é isso que a gente falou, que o silêncio faz com que ele volta para o silêncio para poder que ele rompe, ele vê que o relacionamento dele com a menina não vai ter mais, já acabou, já chegou a um fim. Acabou, caramba, isso é muito louco, né? Pô, tem uma parte ali quando eles estão deitados que é um show de atuação dos dois, né? Que tem uma Exato, hora que exato. que ela coça o braço assim É. E caraca, fora assim, Exato. cara. né? Aquela Mas coisa que é, ele em si, né? Com essa transformação dele, ele está muito desassociado socialmente. É uma dissociação, né? É um termo psicológico. Que ele não estava preparado com aquilo. Tanto quando ele teve esse surto, você vê que o surto, assim, foi descontrolado, foi uma cartaz e tudo, ele não aceitava aquela situação, né? Então, em termos de saúde mental, ele não estava ainda preparado. exato, Ele tinha exato. Porque quem é que tá se preparado para saído uma das situação dessa, drogas, né? tudo. Porque Não, ela fala sim, até, a comunidade que ele vai lá para a surdez não era uma comunidade para você aprender a ser surdo, mas é para sua saúde mental. Ali está muito claro, porque não é só um negócio para ele aprender a ser, mas é ele É conseguir rehab, viver, é ter rehab. a perspectiva da vida dele. E eu só queria lembrar disso, senão eu vou esquecer, que é assim, esse vício dele é muito, quando ele, eu também achei, no começo eu achei deslocado, falei, mas por que estão mencionando tanto esse vício? Porque falando, ele está 4 anos limpo. Quer dizer, ele usava heroína, depois ficou 4 anos. Foi quando ele conheceu, né, A Lu, a Lu, é quando ele conheceu a Lu. O vício dele, ele achou que ele tivesse dado perspectiva para a vida dele, e deve ter dado nesses 4 anos,
com a música e a relação com ela. Era Porque quando ela diretamente começou a atrelado a essas duas coisas, né? diretamente. É como se Quando essas ele fossem as âncoras dele, né? Exato. Quando ele perdeu a música e ficou afastado dela, ele entrou em paranoia, né? E aí vai mostrando que o Ah, ele silêncio. quebra na hora que a luz vai embora. Quando ela entra no carro, cara, ele Exato, quebra de exato. vez ali, né? Ele E o fica- silêncio mostrou isso, né? O silêncio mostrou outras possibilidades que ele ia ter que enfrentar e certezas, né? Essa foi muito uma coisa. Quando vocês falaram de filosófico, de ser uma coisa de metáfora, para mim remeteu muito mais a isso do que simplesmente um filme de superação, sabe? É Ah, muito mais sim. complexo. Assim, E nem é a proposta dele, né, cara? não, Nem é tanto essa proposta de, né, tipo, tudo, e no fim tudo vai ser como antes, né? Mas não, Ele mesmo rompe com desgasta essa fórmula. Ele ele mesmo rompe desgasta com isso. duas possibilidades que ele tinha. Ele rompe com duas possibilidades, continuar com a menina e com a Exato. comunidade, né? Ele tinha essas duas possibilidades. E ele rompeu com essas duas. Então, ele tem que sair o que ele que propor, né? O A caminho, o vida dele famoso caminho do recomeçou. meio. Foi Recomeça mais, ali. No mais um final, recomeço. quando ele tira tudo e entra naquela imersão do silêncio. Termina ele na pracinha do Forrest Gump ali, sentado no banco. E para mim é emblemático o fim da relação dos dois é que ele ali naquela conversa, ele percebe, nossa, você parou de se arranhar e tal, parou de se cortar. Tipo assim, nossa, você melhorou e não sei o que lá. Daí quando eles começam a discutir, meio teoricamente discutir a relação, e quando ela volta a coçar, assim, tipo, fica. Eu acho que cai a ficha pra ele que ele é um mal pra ela, né? E eu acho que a partir daí que E é ele. um ato, Eu não sim, sei cara. nem se mal é a E é palavra, verdade. desculpa. Ô, Glauco, desculpa Não, interromper. é um Eu não ato sei se é mal a de- palavra, cara. Eu acho que Não, mas ele, é como o Glauco falou, ele sentiu que já não tinha mais ali pra onde ir. Ele sentiu que já tinha acabado. Porque, tipo, ela seguiu a vida dela, ele seguiu a nova. Ele tem uma nova. Ali ele começou a entender isso, tá ligado? Que a Eles vida deixam dele bem já claro, não né? faz parte daquilo. e o fato dele entender, né? Eu falei assim, desculpe, me perdoe, né? E ter esse poder de perdoar a pessoa, se Porque deu a desculpar, entender esse que cara, meio que como. eu verdade, provoquei isso, né? Porque Verdade. virou uma relação tóxica, né? Que isso é muito Poderia, comum atualmente. poderia virar, né? Poderia virar, porque eu acho que se você for entender, eles se ajudavam muito, né? Eles se ajudaram muito. Sim, mas no tudo bem, momento cara, que ele naqueles 4 começou anos. a ir nessa cartaz e tudo que ele teve dentro do ônibus, tudo, né, aterrorizante. Mesmo que você seja a pessoa mais sensata, pura, possível, por isso que mentalmente mesmo ele não estava preparado para aquilo. É verdade. Por isso que Então, essa cena é tão desassociou emblemática, né? muito. Essa cena da conversa dos dois é tão emblemática, né? De um agradecendo Emblemático. né? Porque é um perdão, disclosure, é uma né? Acabou, abertura. né? Isso. Exato. Na verdade, foi uma abertura para ele. Foi uma abertura. Opa, então, nossa, disso que a gente estava falando, tem uma entrevista do Riz Ahmed, né? Que ele fala um negócio que eu achei sintetiza muito isso que a gente conversou agora. O ator, né? Que interpretou. O ator do Ruben, né? É o ator Sim. do Ruben. Ele fala numa entrevista assim, né? Acho que o que é bonito nesse filme é que não estamos apresentando a surdez como uma deficiência. Estamos apresentando-a como uma cultura. Estamos apresentando ela como uma identidade, uma comunidade. Eu achei isso aí sensacional. Concordo 100%, cara. Inclusive, ele teve, além do trampo para aprender o mínimo ali de bateria, que eu nem acho que foi tipo, que nem passa por muito tempo ali, né? Ele toca nem muito tempo, mas ele teve 7 meses de preparação para esse personagem. E ele se preparou tanto para bateria quanto para linguagem de sinais, que não é fácil, né, cara? Não é fácil, né? É uma outra língua, né? É uma outra língua. Ele, na verdade, ele teve que estudar 2 idiomas, né? Porque eu considero a música um idioma. Assim como qualquer outro idioma. Com certeza. Então ele teve que estudar o idioma da música e o idioma... Exato. Pois é, e ele interpretou bem, né? Como a gente já falou anteriormente em relação à bateria e etc. E a linguagem de sinais eu já não posso dizer se ele fez muito bem, porque eu não conheço, mas assim, eu tenho certeza lembrando que o cara que teve tem uma atriz, uma boa preparação para isso.
lembrando que tem uma atriz que é muda, né? Também nesse Sim, filme. que é Exato. a Inclusive, Lauren inclusive ela Ridloff. participa. Sim, Ela, inclusive ela ela participa do Walking Dead e tudo. Ela é muda, é amiga dele, e também o professor que faz a linguagem de sinais, ele é mudo também. Cara, Ele é muito surdo, legal, desculpa. assim. Poxa, eu acho que isso que você falou, que o ator lá, no caso, falou, que você citou. Caramba, cara, eu acho que isso define muito bem, assim, o lance da inclusão e toda a parada, né? Sensacional, assim. Agora, eu queria falar algumas coisinhas técnicas, cara, e vamos começar a puxar a sardinha pro áudio desse filme, que é uma delícia. O Glauco, quando ele foi puxar, quando ele foi comentar sobre a pauta, nosso querido Glauco aí, que deu a ideia da gente falar dessa maravilha de filme aí, né? E uma das recomendações de Glauco foi o quê? Assista com fones de ouvido, que foi exatamente o que eu não fiz, né? Porque terminei não fazendo, porque eu tenho uns monitorzinhos aqui, deu para sentir a sensação, mas eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer com isso, porque um filme como esse, para você ouvir nos fones, ele te causa sensações. Eu falo isso porque é muito triste admitir essas coisas assim publicamente, né? Para milhões de público, pessoas que ouvem a gente aí. Mas eu sou um aficionado por ASMR, né? Adoro aquelas pessoas que falam assim no ouvidinho. E aquilo ali, a ASMR é uma resposta sensorial do teu cérebro a estímulos, né? E esse filme causa isso também. Por quê? Porque por causa desses detalhes e todas essas coisas. Nossa, a ponte que eu fiz com a SMR agora foi boa pra caramba. Diga aí, galera. Ei, foi boa, não foi? Tá vendo? Coloquei o meu guilty pleasure no meio da parada aí, viu? Pô, E fora que foi um filme completamente ousado, né? Se você for ver em questões hollywoodianas, né? Ele é super ousado. ele é ousado. Ousado, muito bem feito. E Sim. imagino, putz, um trampo para editar esse filme Não, e é colocar incrível. essas coisas, a mixagem dele, cara, deve ter sido. E não é à toa que levou 10 anos para ser feito esse filme, né? Nossa, tá vendo? Não, e um dos motivos dele ter levado 10 anos também é a Sim, execução desse projeto, né? Até peguei uma fala aqui do Execução do diretor projeto, que ele né? fala que Hollywood ela se interessa muito por causas inclusivas, mas assim, quando você chama para alguns temas, eles fingem que nem é com eles, tá ligado? Inclusive, outra frase também que ele fala é Hollywood não tava nem aí, tanto pra um filme de heavy metal quanto um filme sobre pessoas surdas, tá ligado? Então, tipo, mais um dos motivos da batalha, né? Ele tentou várias produtoras, ele tinha um orçamento X, não conseguiu. Aí ele conseguiu essa produtora canadense. Aí esse cara que eu tô falando é o Darius Marder, que é o diretor, né? É o primeiro filme dele, salvo engano, como o primeiro longa, né? E, cara, foi uma doideira, né, pra conseguir esse filme, né? né? Ele foi, acho que o primeiro trabalho dele foi como direção de um documentário, né? Que é uma coisa meio absurda, né? Sobre caras que caçam tesouros, né? Então, é meio inusitado, mas eu fiquei até interessado em dar uma olhada. Puta, como que é esse lance, né? E depois ele foi para os roteiros, né? Para os Ah, sim. roteiros, e aí sim que ele foi, né? Que Verdade. Lembrando que ele assina ele, também o roteiro original desse filme, né? Uma coisa sim, interessante é que é um filme assim que pra Hollywood é patético de barato. Deve ser, deve ter produtores de Hollywood que tem isso na carteira, tá ligado? A média brincadeiras à parte, mas a média assim, não existe uma divulgação oficial do orçamento, pelo menos eu não encontrei. Mas a média que algumas pessoas ventilaram foi por volta de 8 milhões de dólares. Nossa, O pra Hollywood curioso isso é. isso daí não paga nem o trailer do Trof- cachorro do Will Smith num set de cinema, tá ligado? É baratíssimo, assim. O que eu Sabe o ia que é falar aqui, engraçado? Pode falar. só amarrar isso daqui. Eles e esse custo, inclusive, por conta dessa produtora, que era uma produtora muito simples, muito de outras vibes, eles não faziam cinema, eles são uma produtora focada em comerciais e clipes, tá ligado? E eles nunca tinham Caramba. financiado um filme, né? Foi a primeira vez, o cara conseguiu insistir lá. Então, por conta disso, o budget ainda foi cortado para um terço do que eles estavam pensando, cara. Era tipo assim, ficou Nossa. extremamente barato. Porém, entra aí a competência dos profissionais que trabalharam, porque o desenho do som e todas essas coisas que a gente vai falar aqui, puta, sensacional, né, cara? Perfeito. Não, eu ia falar só um comentário
para que lembrei de falando de 10 anos de projeto, né, de produção, para acho que realmente depois começar a filmar, enfim. O nome inicial desse projeto ia ser Metalhead, cara. Ó. Era para Caramba. chamar o filme Metalhead. Aí tava vendo Aí eu acho que se num fosse site Metalhead gringo, ia assim. ficar muito na cara o que a gente tava falando agora há pouco, né? Não, ia ter um monte de gente cancelando o filme de metaleiro, achando que, pô, você bota o cara baterista e põe o nome de metal, o pessoal, muita gente entendeu assim, né? Aquele negócio das pegadinhas que a gente falou do filme. Sim. Que na verdade a semântica dele que foi genial, né, cara? E fora a narrativa, né, de A narrativa é muito bem construída. Cara, a fotográfica narrativa do lance Tanto- da surdez é e muito o incrível, estilo, né? E lembrou muito o estilo assim de filmar muito dos Irmãos Dardenne, né? Aquele, Total. os belgas, né, que fez o Silêncio de Lorna, o Filho, é muito, né, aquela câmera assim que parece que o cara vai bater em alguém É, a cada e momento, poucas né? locações, assim, eles tiveram Poucas eles tiveram umas locações. sacadas que fez o negócio economizar muito mais, né? E Colocaram o a galera mais roteiro, no né? underground. O O roteiro roteiro, que porque é um filme mais sobre Tanto é que tá pessoas. concorrendo, né? É, um filme mais sobre pessoas. Porém, assim, quem dá um show à parte é o roteiro, a narrativa e o Eu acho som. também. O som, ele ajuda demais nisso, né? Tanto é que, assim, Isso. pô, o som engraçado que a legenda também, né? Porque a gente só começa a ter legenda quando ele aprende Libras, né? Isso é maluco, né? Uma coisa que eu observo assim, que eu É achei mó verdade. legal isso, assim, né? Verdade. Fabão, o E que você tem a dizer sobre o curioso. som, cara? Não, então. Me manda Então. só dessa braba aí, porque você é da área e imagino que deve ter te dado uma ereção audiófila nesse filme, né? Não, é fantástico. Eu assisti com fones, porque já não foi a primeira experiência, né, de assistir um filme assim. Tem um outro filme que depois eu posso falar e dar uma dica pra galera assistir também, quem quiser. É curioso esse lance do orçamento, né? Porque a parte de som desse filme ela é tão proeminente, ela é tão importante, ela é tão protagonista, que eu acho que assim, vendo qual que foi a distribuição de orçamento, a parte de som acho que teria que estar ali pau a pau com a fotografia, Com certeza. né, com a parte de montagem. Se Eu cinema tenho e som, curiosidade. se imagem e som já é 50-50 ali no cinema, imagina nesse, né? Esse é muito, muito relevante, né? Daí eu tenho curiosidade de saber como foi a distribuição desse orçamento. Porque, assim, no geral, o som e trilha sonora, inclusive em Hollywood também, sempre um pouco abaixo, sabe? Sempre tá meio que escanteado. É Talvez a não categoria tanto em técnica, Hollywood. né? Ninguém liga, né? Cara, sabe um filme É. recente que trouxe isso pra frente, cara? De 2, 3 anos, é O Lugar Silencioso, né? Ele é um Sim, filme também. bem bacana, assim, de 2, 3 anos atrás, ele é mais um suspense, que ele brinca com o silêncio também. Ele tem um áudio que é mais ressaltado, né? Sim. Isso. Que é fundamental também, um trabalho fantástico esse filme também. Uhum. Mas, E aqui no Brasil, então, nem se fala, cara. Assim, É. a questão de orçamento para som e trilha sonora, cara. com certeza. Sério, Aqui no Quando, Brasil. quando tem chega a orçamento, né? ter. Não, chega a ter a bizarrice de ter série produzida pela Globo para o canal Futura, por exemplo, que era sobre Tom Jobim esqueceram de orçar a parte de música. Tipo, pra você ver esse nível. Tipo, a série é sobre música, esqueceram de orçar música Pequeno pra detalhe, né? pequeno detalhe. Então, assim, Paradoxo, hein? É. eu tenho bastante curiosidade em relação a isso. E outra coisa curiosa depois eu entro na parte técnica, mas já dando uma pincelada, é que esse filme praticamente não tem trilha, né? Trilha sonora original. Ele tem ele tem músicas, música incidente, né? Que é incidental, que é música que acontece ali, que os personagens estão ouvindo. Sim. Agora eu tenho curiosidade se duas- eles mesmos, se a menina e o Sim. cara, né, a Eles Olivia, tocaram. eles tocaram, né?
E com Ela tanto que aprendeu, tem, inclusive, né? no Ela processo que ele tava, aprendeu. no processo que ele tava da bateria, ela tava aprendendo loops e várias coisas na guitarra. Porque eles Que são um legal. duo, né? Eles são Canto, bateria e né? guitarra, né? Então É, tem toda essa coisa. bom, Deixa o Fábio. Eu ia falar não antes. muda, mas isso não muda a perspectiva de que eu estou comentando, né? Não. Independente se os atores tocaram ou não, é aquela música ali que a gente ouve, ela é uma música cujos personagens estão interagindo com aquela música, estão ouvindo, né? O único momento que tem trilha sonora, ou seja, que é a música que está fora do filme, né? É por volta de 1h30, 1h34, que é só um padzinho synth, que é no momento que eu tô tentando lembrar exatamente a cena. Eu lembro que é uma cena do céu, assim, daí tá passando um avião, assim. É um momento. A hora que ela vai embora, ela larga, eles separam. Pode crer, pode Acho crer. que acho que é É um ali, dos naquele poucos momento, takes né? abertões, assim, no E filme. tem um padzinho, sim, Verdade. que dá pra gente considerar. Fica até a gente não consegue categorizar direito se é trilha ou se é sound design, sabe? Se é efeito Ah, sonoro. mas ele Eu brinca com isso o considero- tempo todo, né? é, Principalmente quando ele brinca com as duas perspectivas, que é a perspectiva da gente vendo do lado de fora e quando ele joga pra Eu, cabeça, né? Ele mescla isso é, de uma forma muito boa, né, cara? e da E própria muito atuação dele. natural, né? Não, aí você soma com a atuação do cara, putz, sensacional, É né? verdade. a parte de sound design e edição de som tem esse papel muito importante, que é junto com a narrativa das tomadas, né, da fotografia, dar amarrar essa narrativa, né? Sim. Porque quando fecha próximo dele, a gente tem a narrativa sonora do que ele tá ouvindo, ou o que ele não está ouvindo, né? E daí quando Aham. afasta, a gente ouve o som ambiente. Nossa, total. Uma parte muito Cara, foda, sensacional, assim, sensacional uma isso. parte muito foda que isso fica muito mais evidente. É claro que tem a cena ali da farmácia, que é a primeira cena que fica muito destacado isso. Mas uma parte muito foda foi quando ele tá destruindo, assim, tipo, tocando muito forte a bateria lá dentro do, Que do trailer, angústia. né? Que ele deu uma fugida ali do acampamento e foi pro trailer tocar e Quem tá nunca? descendo a mão. E daí lá dentro, né, a tomada, puta silêncio, né? E o cara descendo a mão ali. Não, o silêncio, na Aí verdade, é quando, aqueles né, louco deles. Né? é, E daí quando a tomada sai para fora, assim, no ambiente da floresta ali onde o trailer tá, daí a gente começa a ouvir o quanto tava alto a bateria. Quanto é ruim ser vizinho de baterista, né? Eu entendo. Peço desculpa aí aos meus vizinhos, tá? Por esses E é barulhos curioso aí. isso que vocês falaram, porque assim, a gente destacou muito a parte do áudio, né? A parte de áudio, mas isso que o Glauco falou, o Fábio também, né? Essa parte visual da câmera consegue captar, passar para a gente que está assistindo, né? A angústia que ele está passando. Essa coisa meio frenética, o jeito de filmar e, né, esses cortes que eles fizeram além aliado A ao montagem, som. né? A montagem, a edição do áudio ficou perfeita, assim, dá essa angústia, essa transformação até dele, né? Por isso que eu coloquei por isso que eu até falei isso, né? De tipo, cara, o áudio é um narrador da parada, assim, sabe? É, A gente. mas Até o lance dele começar falando quando ele tá surdo, depois ele vai. Ele para, a gente embarca no tipo dele não vai falar nada, né? Como até faz o símbolo aqui, né? E sabe uma E. coisa que é muito interessante do filme, assim, isso aí eu já vou uma ponto de vista, até o Fábio precisa falar o desfecho da história dele, né? Verdade. Que eu acho que tem um final, mas assim, uma coisa que como musicista, né, e que faz turnê fora, enfim, né, passou grande parte tocando fora, cara, foi mais uma das coisas do filme que foi muito bem feito, muito bem construído, porque talvez seja uma coisa que só quem faz O vai saber. Mecha! O O musicista que. Mecha, rapaz! O Ali, Mesh, ó. aquela cena do Mesh é Putz, eu muito também real. identifiquei É demais, muito cara. real, é muito real. Assim, quem Muito. fez o filme estudou e com certeza conversou com músicos que fazem turnê. E mais uma coisa, além do som deles que eles construíram, cara, uma coisa que me chamou muita atenção, tocando muito tempo desde moleque, você percebe a reação dele na bateria,
mais do que o jeito de tocar, a técnica em si, mas o jeito de respirar, sabe, num show, o jeito de olhar pro outro músico que tá no palco, foi muito perfeito. Nossa, assim, eles colocam muito bem, né? A cena que ele Muito sai ali perfeito. no meio, né? Inclusive, Muito. aquela cena do meio é tão caótica e bem feita que ele sai no meio do show, que pra mim Exato. chegou um momento que eu nem achava que ele tava saindo no meio do show. Eu achei que ele tinha conseguido executar o show surdo, cara. Não, eu me Eu fiquei sentia tipo, numa nessa, porque turnê ele tocando, tava assim. vendo ela tocar, porque os dois têm essa sinergia, como você falou, né? Eu É, achei, caramba. Mas não, ele exato. saiu mesmo. E Estourou ali. depois o projeto dela, né? Porque ela tinha uma inquietude também, que eu acho que foi provavelmente quando o pai dela ela encontra com o Ruben, né? E fala que agora ela tá bem. Que realmente ela estava mais, talvez tenha encontrado alguma paz, né? É. E E a a gente não inquietude ouve a dela música de. dela, né? A gente não ouve a música Exato. dela, A né? gente, a gente sabe quem é o Glauco, o Fábio, você, que a gente Eu toca. saquei que nessa parte, né, que ele tenta Ah, ver, eu falei assim, putz, e ele perguntando o que que ela tá fazendo, né? Com um monte né, de nem pedal ele no entendeu, né? chão, tudo. Nem ele entendeu. É Mas loop na assim, veia. para quem tá acostumado com esse Inserido no meio estilo de experimental. música, no experimental, ela tava fazendo um negócio de noise e tudo, que é Nós, aquela total. A coisa inquietude, né? toda, né? A Loop, né? inquietude, né? Usando Muito loop. E é legal. engraçado, Muito legal. o inverso, né? Depois, né? Da menina cantando com o próprio pai, né? Aquele momento meio Serginho que Nossa. responde, né? Uma Com o letra Jane super Birkin, assim, pesada, tudo meio né? torta de climão, né, ali, né? Cara, Não, é a gente vê a pesada música e sendo aquela coisa representada de que diversas formas ali, né, Glauco? Durante o filme, né? sim, A música é sim, mostrada de diversas formas, né? A sim, sensação que é as sim. crianças tocando no piano, ali pra sentir a Nossa, muito vibração da bonita essa música. cena. É linda, aquela cena é linda, cara. E, tipo, várias formas, né? Ver a pessoa fazendo noise sem poder ouvir o noise. Essa cena com o pai realmente é muito boa também, né? Ela é ali ele começa a encaixar as pecinhas ali, né? Entender, né? É As coisas, verdade. né? Mas fala aí o desfecho, Fabião, que estamos curiosos. Então, Não, curioso, então. esse episódio na verdade, foi um grande entre parênteses da história do Fábio, entendeu? Fecha parênteses agora. É, Agora entra no ah, só para também não deixar o nosso ouvinte e espectador no vácuo, né? Então, no final de julho eu tive o problema, né? Eu já, mesmo antes de julho acabar, eu procurei ajuda, o otorrino. Nossa. Daí fiz exame de sangue, audiometria, fiz ressonância e, e a audiometria acusava perda, assim, era perda assim, quase na casa dos 80, 90. E o que eu ouvia distorcido, assim. Então, eu praticamente estava surdo mesmo do ouvido direito, né? Daí o que acontece? A Nossa. ressonância não acusou nada, né? A ressonância deu inconclusiva e tudo. Então o doutor ele foi meio que conduzindo o tratamento por medicação, né? Linhas de tratamento através de remédio, para descobrir, tipo, o que desse certo, a gente saberia o que ia acontecer. Então ele tomou a primeira linha de tratamento que é para como se diz, para desentupir as vias aéreas aqui que ligam o ouvido com a laringe e tal. Não deu certo. Só que para cada tratamento, assim, é tipo 2 semanas, né, para ver se sai algum resultado. Então foi indo. Daí foi a segunda linha de tratamento, a terceira, só na quarta, porque daí aí você vê, já tava em setembro, entendeu? Na quarta que eu começo a tomar remédios dilatadores de veia sanguínea, né, de vasos sanguíneos, dilatadores, e para uma eventual hemorragia interna que eu tenha tido no Nossa. ouvido, né? E para ver se o corpo absorvia esse sangue, né? Lá interno, lá dentro. Daí começou a dar resultado. Ou seja, Nossa, ainda bem. a conclusão que a gente teve é que eu tive uma hemorragia no ouvido interno. O meu ouvido interno, não o tímpano, o meu ouvido interno,
tá? Depois do tímpano, estava nadando em sangue. Então por isso que eu ouvia só as frequências agudas e distorcido, né? Nossa. E daí com esse tratamento o corpo foi absorvendo, foi absorvendo esse sangue e tal, e aos poucos foi restaurando até que hoje, né, até outubro assim, de 2012, comecei a voltar a ouvir normalmente. Nossa, Nesse ainda período de bem. setembro e outubro, eu fui tendo melhoras e Nossa, pequenas recaídas, porque acho que ainda sendo um estava alívio, né? drenava e enchia mais um pouco, drenava até que, enfim, acho que deve ter cicatrizado a hemorragia, não sei o que aconteceu, porque é um negócio inoperável, né? É um local inacessível para operação, É. tipo, para cirurgia, interferência ali. Então tinha que ser. Acabamos descobrindo pela linha de medicamentos nesse lance de tratar a hemorragia, né? Cara, e isso está falando, assim, bate muito que eu falei que a gente ia comentar sobre o filme, né? Botei numa rede social, e os comentários que mais eu ouvi foi tipo, nossa, o filme é angústia. Teve gente que me falou, nossa, eu não conseguia, eu não tava com medo de ver, porque é exatamente isso, né? O maior medo do músico, né? O meu maior medo é esse, é ouvido, dedo, né? Mão. Eu Nossa, passei perder essas momentos coisas. eu passei por momentos de muito perrengue mesmo. Assim, foi de eu começar a entrar em depressão, porque, Ah, ó, cara, eu trabalho com música, eu dou aula. Você começar a ouvir tudo mono, tudo de um lado nossa só. senhora. Daí você vai assistir um filme para relaxar, porra, você se estressa, porque você vai ouvir só com o ouvido e tal. Você vai jogar a parte de games, o som é muito importante. Aí você vai ouvir de um lado só também, começa a te Nossa, irritar. É, tudo, né? Aí então, foi um período que eu li bastante, eu li muito, mas chega uma hora que cansa você só ler, né? Daí É. eu fui encontrando outras distrações, assim, para desviar minha cabeça, assim, para não entrar numa paranoia. Que foram jogos que não precisava de som, né? Foi aí que eu me desenvolvi mais no poker e tal, e o poker me ajudou muito nesse processo. Porque o poker é um jogo mental, né? Total. Que faz muito você usar o raciocínio e tudo mais. Então, sabe, me dava aquela desviada da, daquela paranoia, Outro foco. É daquela outra coisa que você tem que focar depressão. no poker, né? É, isso aí tem a ver com o filme, né? É isso que a gente conversou agora há pouco, falou sobre que não é um filme só de aceitação, adaptação, né, a surdez, né? Mas sim essa parte mental mesmo, que é a mais complicada, né? Que ele teve que lidar, né? Nossa, pois é. Pois é, meus queridos, eu acho que cobrimos todas as bases aqui desse maravilhoso filme. Deixa eu só dar a Tem dica, mais né? uma Porque eu base para comentei. cobrir. Pode Exato, falar. porque eu comentei lá de um filme, né? Que eu deixo a dica, Ah, é verdade. que é aqui no o título brasileiro é Ritmo Acelerado, mas em inglês o título original é It's All Gone Pete Tong. Fala sobre um DJ é, super famoso, né, consagrado, e que daí ele começa a perder a audição e entra no fundo do poço, tem todos esses problemas psicológicos, mas daí ele começa a se reinventar, né? E é uma Nossa. palavra muito em moda Nossa, hoje, né? Se reinventar. E ele não, 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 não. A da moda é se ressignificar. Nossa, como eu odeio essa palavra, velho. E daí ele Você descobriu uma gosta de maneira, antropólogo. ele conseguiu uma maneira de adaptar, né, a Coach. profissão dele de músico, de DJ e tal, é, usando a condição que ele se encontrava. Eu não vou dar spoiler, né? Não vou falar o Legal. que é. Mas se alguém se interessou demais pelo som do metal, o som do silêncio, né? Se quiser assistir mais alguma coisa nessa linha, é esse. Não é um filme não chega aos pés, eu acho, do Som do Silêncio, assim, em termos de fotografia, som. O som é bom também. O som é bom, até porque eu Legal. conheci esse filme no curso de sonoplastia, né? Que eu me formei. Foi lá que a gente fez um trabalho a respeito do som desse filme. O som é bom, mas acho que também talvez não seja tão linkado quanto
o som do silêncio com a imagem, com a narrativa. Mas é bem legal porque ele é feito como se fosse um documentário, mas não é documentário. Ele é filmado como um documentário, só que é interpretado ali. É bem Boa interessante. dica. Fica uma dica aí Que não também. foge muito do soft metal, né? Que ele também tem essa linha meio documental. Não, sim, mas o que eu falo do formato documentário é porque daí tem as entrevistas sobre o cara. Então isso é uma coisa bem mais documentário mesmo. Né? Sabe, que nem o Modern Family. O Modern Sim, Family sim. É um documentário, né? Um documentário que chama isso. Isso, só que não é tem cenas engraçadas, pode até considerar que seja uma comédia esse filme, mas é muito do drama desse DJ e tal. Boa. Beleza, boa dica. Mas está no programa certo para dar dica, meu amigo, que é dica inominável aqui. Isso aí. Apesar de ter sido mais alguém tem mais uma consideração a falar? Fale agora ou cale-se para sempre. Eu tenho. O Riz Ahmed é o primeiro ator muçulmano a ser indicado na categoria. Boa. É bom Sensacional. lembrar isso. Ele é inglês, né? Lembrado. Ele é inglês. E Ele é inglês, merecidíssimo. ativista e músico também. E ele é um baita ator, né? Porque eu conheci ele no Night Off. Eu não sei se vocês assistiram essa série, The Night Não. Off. Não. Acho que é da HBO, né? Se eu não me engano. A minha. É muito boa, recomendo. Bom saber. Quem gostou desse ator, quiser assistir mais coisas dele. The Night Off foi a série que despontou ele, assim, acho que para Hollywood, talvez. Boa. Mais uma dica aí. Dale, Eric. A minha consideração é rapidão, é tipo falar só para o pessoal que está assistindo aí, se tiver alguma recomendação de algum filme que queira que a gente fale, alguma coisa assim, para mandar aí, escrever pra gente, escrever aí, né, que a gente topa tudo. Maravilhoso, encerrou com chave de ouro isso daí. É isso, meus queridos, eu espero que vocês tenham curtido aí esse podcast. Eu curti bastante, porque é uma bela aula aí nesses nossos queridos aqui, né? E é isso, não esquece de dar um joinha aí se você tá vendo a gente no YouTube, assinar o nosso canal, e se você estiver ouvindo a gente, se inscreve também na sua rede aí de podcasts para ouvir a gente, tá? E lembrando que Inomináveis é episódio toda semana, meu amigo. E tem o quadro como Dicas Inomináveis. Aguenta, gente. Tem o Mesa de Beskar, que é o puro suco nerd na loucura. Que a gente soltou um episódio maravilhoso recentemente aí sobre King Kong versus Zack Snyder. Enfim. É um filme bem mais filosófico que esse que a gente tá falando, hein? Ah, com certeza, com certeza. Profundo como o Pires. É isso, meus queridos. Então, até a próxima. Valeu. Agradeço a todos aí. Obrigado a Glauco, Eric, Fabão. Até mais. Até mais. Tudo de bom.